Boa noite a todos. Já estamos aqui ao vivo, através da página da Casa de João Irmão Francisco, para dar início à nossa atividade da noite. Já dando boas-vindas às pessoas que já estão começando a acompanhar a nossa transmissão. Hoje a gente vai fazer uma conversa em torno, novamente, do Evangelho segundo o Espiritismo, que é meio que um complemento da última oportunidade que eu estive aqui para conversar com vocês, quando eu falei dos infortúnios ocultos, né? E a gente continua aqui, ainda no mesmo capítulo, né? Capítulo 13 do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Só que a gente vai falar hoje sobre os itens 8 e 9, que tem como subtítulo a caridade material e a caridade moral. A gente vai seguindo aquele mesmo esquema, né? A gente vai acompanhando no texto e discutindo, e aí eu já convido vocês a participarem da discussão, né? Deixando aí seus comentários, para enriquecer aqui o nosso bate-papo, né? Boa noite, Zuleide. Boa noite, Olivar e Odalé. Boa noite, Selma. Sejam todos bem-vindos. Bom, antes da gente começar, eu convido vocês para a gente fazer uma oração, elevando o nosso pensamento a Jesus, nosso irmão maior, nosso mestre, nosso guia, agradecendo a Ele por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, pedindo a Ele que nos ilumine durante essa atividade, ampliando a nossa percepção sobre as mensagens aqui discutidas, ampliando a nossa capacidade de extrair dessas mensagens os ensinamentos que foram deixados por esses irmãos que participaram da elaboração dessa obra junto a Kardec. Agradecemos também a presença dos bons espíritos que nos ajudam, nos acompanham, nossos guias, mestres, nossos mentores, anjos da guarda, que possamos ser dóceis às suas influências, facilitando assim essa ajuda que nos é permitida nesse processo evolutivo. Permanece conosco, Senhor Jesus, hoje e sempre, que assim seja. Boa noite, Wilton. Bom, pessoal, como eu falei, hoje a gente vai novamente tratar sobre uma parte do livro Evangelho segundo o Espiritismo, especificamente no capítulo 13, cujo título é Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Esse capítulo trata da caridade sem ostentação, tenta nos mostrar a verdadeira caridade, né? A verdadeira forma na qual nós devemos nos basear para sermos pessoas benevolentes, pessoas caridosas. Boa noite, Robson, seja bem-vindo. E o trecho que a gente vai discutir hoje é intitulado A Caridade Material e a Caridade Moral, e está nos itens 9 e 10 desse capítulo, capítulo 13, né? Então, eu vou seguir aquela mesma
aquele mesmo procedimento, né? Nós vamos lendo o texto, parando aqui a cada frase, para a gente tentar discutir, extrair o máximo possível dessas mensagens, né? Então, essa sessão são 2 mensagens, né? Trazidas por espíritos a Kardec, que Kardec, no processo de organização da obra do Evangelho segundo o Espiritismo, ele enxertou em cada capítulo mensagens recebidas dos Espíritos, que ele intitulou Instruções dos Espíritos. Então, para cada tema, você tem mensagens relacionadas ao tema do capítulo. Para cada capítulo, você tem mensagens relacionadas ao tema do capítulo, né? A primeira mensagem diz o seguinte: amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos que nos fizessem eles. Toda a religião, toda a moral se acham encerradas nesses 2 preceitos. Esses preceitos encerrados aí nessa frase inicial, né, foram deixados por Jesus, né? Certa feita perguntaram para Jesus qual eram os principais mandamentos, ou o principal mandamento. E Jesus disse que eram 2. O primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, amar ao próximo como a si mesmo. E em outra passagem do Evangelho, Jesus coloca como sendo a forma da gente perceber se estava agindo corretamente era fazer pelos outros o que nós gostaríamos que os outros fizessem por nós, né? Eu sempre gosto de comentar que essa questão do fazer ao outro o que tu gostaria que os outros te fizessem, Jesus colocou de forma positiva, né? Que nós devemos fazer o que nós gostaríamos que fizesse. Porque essa passagem, muito similar, está contida também no Antigo Testamento. E lá está de forma inversa, está negativa. Diz lá que nós não devemos fazer aquilo que nós não gostaríamos que os outros fizessem, né? E Jesus foi impositivo. Faça o que você gostaria que os outros fizessem, dando a nós esse convite para que nós sejamos proativos, né? Não fiquemos só na reatividade, né? Se fossem observados nesse mundo, todos seríeis felizes. Não mais aí ódios nem ressentimentos, né? Então, nós temos aqui, no caso, uma irmã nos falando do plano espiritual para o plano material, dizendo que nesse mundo que a gente vive, né, vamos falar o planeta Terra, se esses preceitos fossem seguidos, nós não teríamos mais ódio nem ressentimento aqui entre nós, né? Porque tudo de mal que nos acontece, certamente está no fato de nós não tratarmos o outro como nós gostaríamos de ser tratados. Como nós não adotamos essa máxima no nosso dia a dia, nós magoamos as pessoas, né? Nós enganamos as pessoas, nós causamos prejuízos, sejam eles materiais, psicológicos, às pessoas, né? Porque nós não temos ainda a perfeita capacidade de nos colocar no lugar do outro e perceber o mal que estamos cometendo, né? Então, se um dia nós atingirmos esse patamar de compreensão, né, de entendimento, certamente a Terra estará em outro patamar também. Direi ainda, não mais pobreza, porquanto do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam, e não mais vereis nos quarteirões sombrios, onde habitei durante a minha última encarnação,
pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças a quem tudo faltava. Então, hoje, a realidade do nosso planeta é uma realidade de desigualdade, né? Enquanto para muitos de nós os recursos estão disponíveis, para outros, muitos mais, esses recursos eles são escassos, muitas vezes inexistentes, né? Daí essa situação relatada no texto, que é uma situação bastante comum na nossa realidade de hoje, né? Se a gente pensar que essas mensagens são do século XIX, falando de uma realidade da Europa daquele tempo, mas nós podemos sim aplicar a nossa realidade hoje. As nossas ruas hoje nada mais são do que quarteirões sombrios, onde muita gente habita, vivendo ou sobrevivendo, né, numa realidade de muita penúria, de muita pobreza, né? Então, esse aspecto que ela está apresentando aqui, remetendo ao texto, ao título dessa sessão, ela está falando aqui da caridade material, né? O que sobra para alguns, falta para outros. E havendo esse entendimento de que todos somos irmãos e que todos temos que nos ajudar uns aos outros, esse supérfluo de um poderia facilmente ser transferido para a escassez do outro, né? Então, é um aspecto da caridade. É talvez o aspecto mais fácil de compreendermos quando a gente usa esse termo. Ah, fulano é caridoso. Fulano é caridoso porque ele mantém uma doação regular a uma determinada instituição, porque ele sempre acolhe os que pedem alguma coisa a ele, né? Então a gente taxa essas pessoas de caridosas, né? O Robson já coloca aqui um comentário. O início dessa instrução dos Espíritos já nos traz muitos esclarecimentos. Estamos longe de nos colocarmos no lugar do outro, fazendo assim com que esse mandamento seja cumprido em nós. Exatamente, Robson. A gente tem ainda muita dificuldade dessa empatia, né? Dessa compaixão, né? A gente sentir o que o outro sente. A gente, muitas vezes, se isola na nossa realidade, né? E esquece que existe um mundo onde estamos inseridos. E esse, certamente, será o grande passo da humanidade, né? É essa compreensão de que estamos todos conectados e precisamos, sim, nos colocar no lugar do outro, sentir o que o outro está sentindo, para verdadeiramente entender as necessidades deles, né? E, dessa forma, conseguirmos sermos um instrumento de auxílio verdadeiro para esses irmãos, né? Bacana. Vamos seguir lá no texto. Ricos, pensai nisto um pouco, auxiliai os infelizes o melhor que puderdes, dai para que Deus um dia vos retribua o bem que houverdes feito, para que tenhais, ao sairdes do vosso invólucro terreno, um cortejo de espíritos agradecidos a receber-vos no limiar de um mundo mais ditoso, né? Então, se a gente, estudando o Espiritismo, tentando viver o Espiritismo, nos reconhecemos, então, como seres espirituais e não como seres materiais, nós vamos perceber que essas pessoas que nos ajudam hoje, ou que nós ajudamos,
certamente tem alguma relação conosco e nós sim gozaremos das suas companhias no plano espiritual, né? O espírito aqui da mensagem coloca uma situação para a gente tentar visualizar essa realidade, né? Ela coloca como um cortejo de espíritos agradecidos, né? Veja que imagem bacana. Não que a gente tenha que fazer alguma coisa buscando ser reconhecido ou mesmo receber um agradecimento, né? As mensagens dizem que se a gente faz o bem, esperando pelo menos o agradecimento, a gente já está buscando a recompensa errada, né? Então, mas vejamos essa imagem como é interessante, né? E aí eu me lembrei, quando ela falou desse cortejo de espíritos agradecidos, eu me lembrei de um exemplo muito comum que a gente comum a muita gente, essa imagem. Muita gente assistiu o filme Nosso Lar, né? Em que o espírito André Luiz chega no plano espiritual e percebe a oração de uma pessoa por ele, né? Um espírito orando por ele. E foi uma pessoa que ele ajudou, consultou de graça, né? Até por uma certa insistência da pessoa que trabalhava com ele na recepção, né? Não foi nem do gosto dele, eu quero atender essa senhora de graça para ajudar, foi por insistência. E lá no plano espiritual, foi a única alma que surgiu em sua ajuda através da prece, né? Veja que interessante isso. Como as coisas se relacionam e como o bem que a gente faz a alguém reflete em nós, se não no momento, certamente, numa ocasião em que nós seremos aquele que precisamos de ajuda, né? Então, que a gente amplie essa percepção, né? E aí o Espírito continua: se pudesseis saber da alegria que experimentei ao encontrar no além aqueles a quem na minha última existência me fora dado servir, quer dizer, a pessoa aqui está demonstrando a satisfação dela, né? Se pudesseis saber da alegria, quer dizer, é uma alegria tal que ela não consegue nem imaginar que as pessoas ainda encarnadas possam perceber o tamanho dessa alegria, né? A alegria que ela experimentou ao encontrar no plano espiritual aqueles que fora permitido a ela ajudar de alguma forma, né? A satisfação que esse espírito está vivenciando e vindo nos transmitir essa mensagem como um estímulo, né? Aqui ela não quer se vangloriar do bem que fez, ela não diz qual foi o bem que ela fez, nem como ajudou essas pessoas. Ela está estimulando a gente a seguir essa sugestão que ela está nos dando, né? E mostrando que sim, que vale a pena, que é agradável ao nosso espírito fazer o bem, né? Amai, portanto, o vosso próximo, amai-o como a vós mesmos, pois já sabeis agora que, repelindo um desgraçado, estareis, quiçá, afastando de vós um irmão, um pai, um amigo vosso de outrora. Se for assim, de que desespero não vos sentirei presa ao reconhecê-lo no mundo dos espíritos? Aqui ela resgata o entendimento que o Espiritismo nos traz de que as nossas relações interpessoais, elas são muito mais amplas do que a que a gente vivencia hoje na Terra, né? Hoje na Terra nós temos uma família, vamos dizer assim, biológica, né? Nós temos uma relação de um ciclo de amizades, nós temos um ciclo de convivência profissional, né? Então, essas relações, elas são muito maiores quando a gente percebe a realidade espiritual do que
quando a gente se limita a visualizar o mundo material. Então, essa pessoa que hoje nos chega como uma oportunidade de ajuda, né? Veja que eu uso a palavra oportunidade. Uma pessoa que nos aparece necessitando de auxílio é uma oportunidade que nos é dada. E quantas oportunidades a gente não tem desperdiçado ao longo da nossa existência, né? Quantas oportunidades de tornar a vida de outra pessoa mais leve nós não estamos deixando de aproveitar, né? E essa pessoa, como ela diz aqui no texto, pode ser alguém relacionado a nós, né? Alguém que nessa vida não veio ligado biologicamente, né? Mas veio num arranjo tal de realidades em que nós nos encontraríamos nessa oportunidade de estar um ajudando o outro, que certamente são vivências onde, em outra ocasião, nós podemos ter sido aquele que necessitou de ajuda, né? A gente vê que nós estamos sempre nessa troca de papéis para aprender, para evoluir. Desejo compreendais bem o que seja a caridade moral, que todos podem praticar, que nada custa, materialmente falando, porém, que é a mais difícil de exercer-se. O Olivar coloca aqui um comentário. Não devemos repelir aqueles que nos pedem ajuda. Muitas vezes pode ser um pai, um amigo de outras existências. Exatamente, é isso que ela coloca aqui no texto, né? São pessoas que, de alguma forma, têm relação conosco, né? E nos coloca nessa situação justamente para a gente, muitas vezes, ser confrontado com a realidade de será que nós ajudaríamos se ele não se apresentar como nosso irmão, como nosso amigo, né? Se ele se apresentar como um estranho, aparentemente, nós teríamos a mesma capacidade de amá-lo, né? A mesma capacidade de compaixão com as suas necessidades, né? Isso é o exercício que nos é colocado a todo instante, né? Bom, a partir desse ponto aqui, o texto começa a nos mostrar uma caridade diferente, né? Até então, ela vinha falando da questão da necessidade material, vinha falando do supérfluo de um, que é o que falta ao outro, falou da questão dos ricos, que muito têm e muito podem fazer para ajudar as outras pessoas, né? Mas agora ela quer apresentar para a gente um outro aspecto, né? Porque muitas vezes a gente diz, eu não ajudo porque eu não posso. Se eu um dia ganhar na Mega Sena, eu vou dar tantos por cento para uma instituição de caridade. A gente fica colocando condicionantes para nossa, para iniciar algum processo de ajuda, né? E o Chico Xavier tem até uma fala muito interessante que ele diz que quando a caridade ela é muito planejada, muito pensada, ela acaba não chegando a tempo, né? Muitas vezes ela nem se realiza. Então, a gente nunca deve buscar ou esperar o momento ideal para começar a fazer alguma coisa, né? O momento ideal em que eu estarei preparado para ajudar de forma efetiva. A gente tem que começar, né? O Tito coloca aqui: a prática da caridade não pode ser preconceituosa, ou seja, escolher para quem ou até mesmo colocar condições para que a pessoa receba a nossa caridade. Sem dúvida, sem dúvida. Isso aqui a gente, inclusive, chegou a comentar um pouco na nossa última fala, quando a gente falou dos infortúnios ocultos, a história daquela senhora, né, que saía pela cidade ajudando famílias sem se mostrar, sem ser reconhecida, e
E lá diz que a caridade verdadeira, a caridade benevolente, é aquela em que a pessoa que recebe a ajuda, ela não é constrangida pela ajuda que recebe, né? A pessoa, muitas vezes, que está sendo ajudada, ela é ajudada de uma forma tal que, para ela, é como se ela estivesse ajudando quem está lhe trazendo ali o auxílio, né? É você fazer pelo outro sem colocá-lo em situação vexatória, né? Como o Tito colocou, sem impor condições, né? Que coisa mais humilhante do que uma pessoa que precisa de uma ajuda ter que se submeter a alguma coisa para obter aquela ajuda, né? Muitas vezes a pessoa, pela necessidade, se submete, né? Porque ela precisa daquele auxílio. E aí ela se submete a essas condições. Ruim para quem colocou nessas condições, né? O Olivar coloca aqui um questionamento. Quanto da solidariedade só poderá ser caridade se tiver o sentimento de amor? Exato, Olivar. A gente costuma falar de caridade, como eu disse, falando muito mais dessa questão de doações, né, desse amparo material, né, essas correntes de solidariedade que muitas vezes se formam nesses momentos mais críticos, né, mas a caridade verdadeira, ela só vai se dar quando aquele material que está sendo fornecido, ou aquela ajuda material, ela vier impregnada de sentimento também. Ela vier com uma palavra amiga, ela vier com um ouvido disposto a acolher ali as lamentações daquele irmão, né? Ela vier com incentivo, com apoio, né? E não só a questão material. A gente tem que estar sempre buscando avançar nesse sentido, né? Notem que aqui, no finalzinho, ela diz que a caridade moral é mais difícil de se exercer do que a caridade material, né? Porque muitas vezes a caridade material a gente faz com o que nos sobra, né? Com o que para a gente já não tem mais valor. Outro dia, uma pessoa até comentou, né, que as doações a gente só manda roupa para doação quando a gente não consegue mais usar de forma alguma, um buraco na camisa, quando a calça já não fecha mais, quando o cinto já não tem mais a fivela, né? Aí a gente tem a opção de botar no lixo, mas não diz que é para caridade. Que caridade é essa que a gente está fazendo, né? Nossa amiga Isabel aqui está dizendo, e quando fazemos pelo outro, no sentido de fazer realmente por amor, estamos fazendo até muito mais para nós mesmos, exatamente. Essa relação é uma relação de duas vias, né? Esse processo é de ajudar e de ser ajudado, porque a gente sabe que todos nós precisamos disso, né? Todos nós temos uma bagagem a resgatar, uma bagagem de coisas que a gente, em outras oportunidades, realizou, que a todo instante a gente é convidado a fazer diferente, né? Não é que a gente tenha que carregar a culpa do mal que a gente fez e por isso eu tenho que me submeter a determinadas coisas. Não, não é isso. É o convite que nos é feito a fazer diferente, né? Então, quando a gente assume esse convite, a gente aceita esse convite de fazer diferente e começa a levar aos outros, como eu falei, uma palavra amiga, um ouvido aberto a escutar o que está passando aquele irmão, né? Uma palavra de incentivo, um apoio. Nesse processo, a gente está ganhando também com isso, né? A gente está crescendo junto com aquele irmão. É sempre um processo de duas vias, né?
O Tito aqui está dizendo, uma pessoa evangélica se submete a escutar a pregação do Evangelho segundo o Espiritismo, senão não recebe a cesta básica. Essa condição é um grave equívoco. Sim. Muitas vezes nós fazemos isso com, com, com as pessoas, né? Nós submetemos ela a condições que normalmente elas não estariam disponíveis, né? Natália comentando aqui que caridade pura, segundo o entendimento de Jesus, benevolência para com todos, indulgência para com os defeitos alheios e o perdão sempre, sem dúvida, né? E a gente erroneamente, falo mais uma vez, associamos a questão material, né? Nós tratamos a caridade como sendo a assistência material, quando ela é muito mais ampla do que o simples dar de comer a alguém, né? Não que não seja importante. Seguindo aí no comentário da Natália, olha o que o Espírito diz aqui na mensagem. A caridade moral consiste em se suportarem umas às outras criaturas, e é o que menos fazeis nesse mundo inferior, onde vos achais por agora encarnados. Então vamos ver aqui. Nós nos suportamos. Suportar aqui a gente pode dar vários entendimentos, né? A gente pode ler aqui suportar como aceitar, né? Não, eu não suporto fulano de tal, né? Eu não suporto a forma que fulano age. Eu não suporto isso. Não, eu acho que o entendimento trazido aqui é muito maior. É o suporte no sentido de estarmos sempre apoiando os outros, né? Não é simplesmente o de se aturar. Isso é muito pouco, né? O suportar aqui está em um estar sustentando o outro, que talvez seja o que nos falta hoje, né? Essa percepção. Grande mérito há, crede-me, em um homem saber calar-se, deixando fale outro mais tolo do que ele. Muito interessante essa abordagem aqui, onde ela diz que grande mérito há em calar-se. E hoje o que a gente vive na nossa sociedade é a necessidade de falar, né? Hoje, para tudo, a gente tem que ter opinião, a gente tem que dar a nossa opinião e a gente quer que a nossa opinião seja aceita, né? Hoje, a gente está discutindo por qualquer tipo de tolice, seja na internet, seja nos ciclos familiares, né? Porque hoje há esse estímulo a que nós nos posicionemos sobre qualquer coisa que aconteça, mesmo que não seja da nossa área de conhecimento, mesmo que não seja um assunto que nós dominemos, mas nós estamos sempre nos metendo em discussão, né? E aí vem esse espírito e diz que grande mérito há em muitas vezes calar-se, deixar que outro mais tolo fale enquanto a gente cala, né? Quer dizer, nós estamos sendo caridosos quando não entramos nesse processo de disputa também, né? A Selma comenta que aqui próximo estavam dando cestas básicas, mas só para quem era evangélico, quem não era não podia e eu nem fui lá. Falaram para mim que eu era espírita. Aí eu falei, não se preocupe, Jesus me dá tudo. É isso, Selma, né? É você colocar condições para ajudar, né? O texto diz aqui:
é um gênero de caridade isso. Isso que calar-se diante de um tolo, né? Quanta complicação a gente não poderia evitar, quanto desentendimento se a gente exercitasse melhor esse calar-se, né? E o calar-se aqui não é tornar-se omisso, não é deixar que, que, que as outras pessoas façam o que quiserem da gente, não é isso, né? É simplesmente não gastar energia com aquilo que a gente percebe que não vai contribuir, né? A gente sabe que muitas vezes as pessoas colocam suas opiniões apenas como um processo de embate, como um processo de disputa, muitas vezes intelectual, né? Esperando já a reação de alguém para criar essa celeuma, essa discussão, né? Então, aqui ele coloca, é caridade, muitas vezes, calar-se diante disso. É caridade também, ó, saber ser surdo quando uma palavra zombeteira se escapa de uma boca habituada a escarnecer. Então, a gente, às vezes, ouve alguma coisa e já quer logo tomar satisfação, né? Fazer aqui um ouvido de mercador, como se diz popularmente, né? Não ver o sorriso de desdém com que vos recebem em pessoas que muitas vezes erradamente se supõem acima de vós. Quando na vida espírita ou vida espiritual, a única real, estão não muito raro, muito abaixo. Constitui merecimento, não do ponto de vista da humildade, mas do da caridade. Porquanto não dar atenção ao mal proceder de outrem é caridade moral. Então, ele falou aqui de pessoas que falam mal de nós, pessoas que nos tratam de forma desrespeitosa, pessoas que nos olham com preconceito, pessoas que deixam escapar suas questões contra nós, né? E que muitas vezes é um ato de caridade a gente relevar essas questões, né? Essa caridade, no entanto, não deve obstar a outra. Tende, porém, cuidado, principalmente em não tratar com desprezo o vosso semelhante. Lembrai-vos de tudo o que já vos tenho dito. Tende presente sempre que, repelindo um pobre, talvez repilais um espírito que vos foi caro e que no momento se encontra em posição inferior à vossa. Encontrei aqui um dos pobres da terra, a quem por felicidade eu puder auxiliar algumas vezes, e ao qual, a meu turno, tenho agora de implorar auxílio, né? Então, apesar dela falar da importância da caridade moral, ela diz para que a gente não esqueça da caridade material, porque ela é necessária, né? E na realidade que a gente vive hoje, a gente sabe que é necessária sim. Muita gente não tem nem o necessário para sobreviver e precisa sim da ajuda de outras pessoas, né? E aí ela descreve uma situação interessante, né? Ela encontrou no plano espiritual uma pessoa que na Terra era um pobre, que ela teve felicidade de ajudar, e a quem hoje, no plano espiritual, ela recorre implorando ajuda, né? Quer dizer, a gente não tem capacidade de perceber a grandeza espiritual das pessoas a partir da sua realidade na Terra, né? Da sua realidade material. A gente vê pessoas miseráveis dessa forma, né? Que muitas vezes são pessoas muito mais adiantadas espiritualmente do que nós e que muitas vezes nos colocamos numa posição de superioridade, né? O Olivar complementa que a gente só perde pela caridade que fez
quando não é feita com boa vontade. Devemos ignorar as ofensas, se esforçar para perdoar. É um processo muitas vezes difícil, mas é preciso. Exatamente, né? Complementa aqui aquela observação da Natália, né? Da caridade verdadeira lá ensinada por Jesus, né? A benevolência, né? O perdão das ofensas. Isso é um exercício que a gente tem que fazer sempre. Lembrai-vos de que Jesus disse que todos somos irmãos, e pensai sempre nisso, antes de repelirdes o leproso ou o mendigo. A Deus, pensai nos que sofrem e orai. Irmã Rosália. Essa mensagem foi dada em Paris em 1860, mas é uma realidade que a gente aplica ainda nos dias de hoje, né? Vamos seguir aqui na segunda mensagem. Aqui é um outro espírito, né? Ainda falando sobre o tema da caridade material e a caridade moral, e ele diz: meus amigos, há muitos dentre vós têm ouvido dizer: como hei de fazer caridade se a miúde nem mesmo do necessário disponho? Isso a gente diz muito, né? Olha, eu não tenho como ajudar, né? Eu não tenho dinheiro, eu não posso ajudar. E isso não é 100% verdadeiro. Eu posso não ajudar materialmente, mas eu tenho capacidade de fazer a caridade de outras formas, né? E aí ele vai continuar nesse sentido. Amigos, de 1000 maneiras se faz a caridade. Podeis fazê-la por pensamentos, por palavras e por ações. Por pensamentos, orando pelos pobres abandonados que morreram sem se acharem sequer em condições de ver a luz. Uma prece feita de coração os alivia. Por palavras, quando os vossos companheiros de todos os dias, por palavras, dando aos vossos companheiros de todos os dias alguns bons conselhos, dizendo aos que o desespero, as privações azedaram o ânimo e levaram a blasfemar do nome do Altíssimo. Eu era como sois, sofria, sentia-me desgraçado, mas acreditei no Espiritismo e vede agora sou feliz. Aos velhos que vos disserem é inútil, estou no fim da minha jornada, morrerei como vivi. Dizei, Deus usa de justiça igual para com todos nós. Lembrai-vos dos obreiros da última hora. Às crianças, já viciadas pelas companhias de que se cercaram e que vão pelo mundo, prestes a sucumbir às más tentações, dizei, Deus vos vê, meus caros pequenos, e não vos canseis de lhes repetir essas brandas palavras. Elas acabarão por lhes germinar nas inteligências infantis, e em vez de vagabundos, vereis deles homens. Também isso é caridade. Olha, ele apresenta para a gente aqui 3 formas de caridade que independem da disponibilidade de recursos materiais, né? Ele fala primeiro do pensamento. E para nós que entendemos já um pouco mais da realidade do mundo espiritual, que já estamos aqui juntos discutindo esses ensinamentos espíritas, nós sabemos da força que o nosso pensamento tem, da força da nossa oração, né? Nós sabemos da quantidade de recursos que nós movimentamos quando nos unimos aqui, por exemplo, em torno desses ensinamentos, né? Nós sabemos da nossa capacidade de vibrar por outras pessoas. Então, por que não nós reservarmos um tempo para orar pelas pessoas que sofrem, né? Orar por aqueles que hoje estão nos hospitais sofrendo os males dessa doença que acomete todo o planeta, né? Orar por aqueles que passam dificuldades na Terra, orar por aqueles que dirigem as nossas instituições para que eles se iluminem e tomem as melhores decisões. Tudo isso é caridade, né? E caridade pelo pensamento também
emanando essas boas vibrações, né? Não nos prendendo a pensamentos negativos, né? A sentimentos negativos, né? A segunda que ele coloca é a questão das palavras. Nossas palavras, elas têm força. E nós devemos usar essa força para o bem, né? Nós podemos chegar numa pessoa que está em dificuldade e lhe dirigir palavras de estímulo, né? Palavras de consolo, palavras que o façam repensar as suas situações e se transformar. Mas muitas vezes a gente se limita a usar o poder da nossa palavra negativamente, né? A gente abre a boca para diminuir as pessoas, né? Para desestimular, para dividir, né? Para causar discórdia. E isso é muito ruim para a gente, principalmente, né? E, por fim, os atos, né? Pelos atos, pelas ações. Eu posso não ter o dinheiro para comprar um alimento, mas eu tenho o meu tempo que eu posso ajudar de alguma forma. Eu posso visitar uma casa que esteja passando por dificuldade e auxiliar com alguma coisa, né? Se na minha região onde eu moro tem uma família que não está conseguindo cuidar das crianças, eu posso ir lá e ajudar com o meu tempo, né? Quer dizer, existem opções de como eu ser útil para alguém, né? E aí o Espírito continua. Dizem outros dentre vós, ora, somos tão numerosos na terra que Deus não nos pode ver a todos. Escutai bem isso, meus amigos. Quando estáis no cume da montanha, não abrangeis com o olhar os bilhões de grãos de areia que a cobrem? Pois bem, do mesmo modo vos vê Deus. Ele vos deixa usar do vosso livre-arbítrio, como vós deixais que esses grãos de areia se movam ao sabor do vento que os dispersa. Apenas Deus, em sua misericórdia infinita, vos pôs no fundo do coração uma sentinela vigilante, que se chama consciência. Escutai-a, que somente bons conselhos ela vos dará. Às vezes conseguis entorpecê-la, opondo-lhe o espírito do mal. Ela então se cala. Mas ficais certos de que a pobre escorraçada se fará ouvir, logo que lhe deixardes aperceber-se da sombra do remorso. Ouvi-a, interrogai-a, e com frequência vos achareis consolados com o conselho que delas houverdes recebido, né? Então, aqui o Espírito faz um convite a que a gente tenha uma percepção melhor da nossa consciência, né? O que a nossa consciência nos diz. E a gente sabe que essa consciência, ela tanto é a nossa bagagem de ensinamentos que nós já adquirimos ao longo das diversas existências na Terra que já passamos, como também a influência dos bons espíritos tentando nos encaminhar, tentando nos ajudar, né? E muitas vezes, como o texto diz, a gente entorpece essa consciência, né? A gente submete essa consciência a nossos desejos o que nós achamos mais urgentes, né? Aos nossos desejos mais materiais. Então, ele convida a gente a nos voltar um pouco mais para essa consciência, né? A gente escutar a consciência e certamente a gente vai perceber a melhor forma de agir e como ser útil para os nossos irmãos, né? Meus amigos, a cada regimento novo, o general entrega um estandarte. Eu vos dou por divisa esta máxima do Cristo: amai-vos uns aos outros. Observai esse preceito.
reuni-vos todos em torno dessa bandeira, e tereis ventura e consolação, um espírito protetor. O Olivar coloca aqui: preocupar-se em tornar o próximo vicioso e principalmente promover a ociosidade é muitas vezes tomada como desculpa para não ajudar. Isso é muito comum. Isso. Algumas pessoas, Olivar, elas, por entenderem equivocadamente a questão do livre-arbítrio, a questão da lei de causa e efeito, a questão do resgate de nossos débitos do passado, a gente acaba achando muitas vezes que a pessoa sofre porque merece e precisa sofrer, né? Mas essa é uma realidade equivocada, né? A gente sabe que a toda oportunidade de ajudar, a gente deve ajudar, né? Se a pessoa que a gente está ajudando vai ficar numa posição viciosa, né, ou ociosa com essa ajuda que nós estamos promovendo, talvez possa ser por um problema da forma como a gente dá essa ajuda, e não desculpa para a gente não ajudar, né? Muitas vezes a gente ajuda de forma errada, gerando nas pessoas essas sensações e essas atitudes que você colocou, né? E a gente, por uma forma de se aproximar dessas pessoas equivocadamente, né, a gente coloca a ajuda como sendo um instrumento de estagnação, né? Oh, não, você não precisa fazer nada, porque você vai ser ajudado com certa regularidade. E o que não é o caso. A ajuda deve vir como um estímulo, né? A ajuda material, muitas vezes, que é quando a gente trata essas questões, né? Ela deve vir com a ajuda moral. E aí sim, com esse suporte da ajuda moral, nós não estaremos tornando as pessoas viciosas ou ociosas com a nossa ajuda, né? A nossa ajuda sirva de estímulo para essas pessoas se movimentarem e buscarem uma situação melhor. Mas se a gente age equivocadamente, nos colocando como sendo os salvadores da pátria, que vem trazer a solução para o problema, colocando na cesta básica, muitas vezes, a solução da vida daquela família, aí sim, nós estamos diminuindo a capacidade daquela família de perceber a sua necessidade de se movimentar para transformação, né? A gente sabe que as realidades são difíceis, né? Aqui não cabe nenhum tipo de linguagem de autoajuda barata para dizer que todos têm a mesma capacidade, que todos têm as mesmas oportunidades e que se a pessoa é pobre é porque não lutou. Isso é muito errado, né? A gente sabe que há diferenças de tratamento nas diversas realidades, né? A gente sabe que nem todo mundo tem as mesmas oportunidades. A gente sabe que há, historicamente, uma desigualdade social que precisa todo dia ser questionada e transformada. Então, a caridade material ainda é necessária, ela ainda precisa existir, mas ela precisa vir sempre acompanhada desse estímulo, desse apoio, desse consolo, que vai fazer com que a pessoa sinta necessidade, coragem e força para sair de onde está, né? E não se acomodar naquela situação que se encontra. A Selma dizendo aqui: fiquei feliz hoje com a ajuda que dei. Cuidei de 2 netos para minha filha fazer uma faxina. Me senti muito bem, pois ela precisava muito, até brinquei com os netos. Veja que exemplo bacana aqui de como ajudar, né? E como ser ajudado.
tão importante para essas crianças que tiveram hoje a companhia da avó, foi a avó que teve a companhia dos netos, né? Mudou a sua rotina, né? Trouxe uma alegria diferente para casa, né? É um processo de ajuda mútua. Quem está sendo ajudado, sem nem saber, ajudou também. Porque certamente a Selma foi beneficiada com isso, né? Para ela, teve também o impacto positivo nessa troca, né? Então, que a gente perceba que caridade é uma coisa bastante ampla, né? Nós temos diversas formas de sermos verdadeiramente caridosos, que não só doando o quilo do alimento que vai formar a cesta básica, mas sabendo sim que é necessário essa doação do quilo do alimento que vai fazer a cesta básica, porque muita gente ainda não tem nem esse quilo de alimento para sobreviver, né? E que a gente possa, junto desse quilo de alimento, levar também a nossa presença espiritual, né? A nossa palavra amiga, o nosso apoio, nosso estímulo, principalmente, para que aquele que está em dificuldade consiga sair desse local em que se encontra e alçar um patamar mais alto de percepção da sua realidade, né? Ó, aqui a Selma dizendo, até porque vivo sozinha. Exatamente, ó. Uma forma de ajuda mútua, né? E principalmente agora que as crianças estão sem a escola, né? Tem que ficar em casa. Muitos pais hoje estão tendo dificuldades em até exercer suas atividades profissionais por conta da presença das crianças em casa, que é necessário por conta da situação que vivemos, que ainda não estamos fora dessa calamidade ainda, né? Apesar dos indicadores mostrarem uma situação bem mais tranquila, mas ainda morre gente todo dia, ainda pessoas são contaminadas todo dia, e a gente precisa, sim, tomar todos os cuidados necessários. E isso também não deixa de ser um processo de caridade, né? Uma caridade moral, a gente assumir a nossa responsabilidade nesse processo, né? De estar usando a máscara, de estar tomando as medidas necessárias de higiene, né? Evitando as aglomerações, tudo isso não deixa de ser uma caridade que a gente faz conosco e com a sociedade que a gente está inserido. Bom, pessoal, eram essas as mensagens que eu trouxe para a gente discutir hoje, né? São sempre muito interessantes essas leituras. Eu deixo aqui o convite a todos vocês para que façam essa leitura do livro, não só do Evangelho segundo o Espiritismo, mas como as demais obras, mas o Evangelho segundo o Espiritismo, porque nós temos ali esclarecimentos muito interessantes sobre os ensinamentos morais de Jesus, né, que muitas vezes nos foram apresentados ao longo do tempo de forma bastante superficial e sem qualquer estímulo para que a gente aprofundasse o nosso entendimento desses ensinamentos, né? Então, o que os espíritos nos trazem nessas mensagens são esclarecimentos, são estímulos, são convites que eles nos fazem a partir das realidades que estão vivenciando no mundo espiritual, né, para que a gente possa aprender com a experiência deles e tornar a nossa jornada
um pouco mais tranquila, né? Essa caminhada que todos nós estamos percorrendo juntos, né? Então, eu convido a todos para que a gente faça uma prece de encerramento. Aqueles que desejarem fecharem os olhos, o façam. Convido a todos a sentar de forma confortável, se colocar numa posição em que possam relaxar um pouco, elevando a nossa vibração, tentando nos conectar com os bons espíritos que se fazem presentes junto a cada um de nós, recebendo deles os fluidos que percorrem o nosso organismo, tanto físico como espiritual, recompondo as nossas células, organizando o funcionamento dos nossos sistemas, que possamos, nesse momento, agradecer a Jesus, principalmente, por permitir que estivéssemos hoje aqui reunidos, através da internet, em torno desses ensinamentos, rogando a Ele que derrame sobre todo o planeta a sua luz, aplacando as dores e os sofrimentos da humanidade, que ilumine os nossos caminhos e permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. Tenham todos uma boa noite e uma boa semana. E até a próxima, pessoal.